Vivendo sempre na beira da intoxicação alimentar, comendo alimentos que estão abertos na geladeira já faz uns 38 meses. Oi, eu sou o Júlio, eu tenho 37 anos, sou farmacêutico bioquímico, mestre e doutor em epidemiologia pela Faculdade de Medicina da USP. Trabalhei a minha vida inteira com toxicologia. Hoje eu vim conversar com vocês, ler algumas afirmações que os produtores prepararam para mim, que são surpresa, eu não sei o que vai ter nesses cartões, sobre toxicologia e explicar os conceitos que aparecem ali. Eu nunca entendi o que um toxicologista faz. Alguém sabe? Eu também não sei. Não, brincadeira. O toxicologista analisa drogas, Na verdade, o toxicologista pode analisar drogas, principalmente drogas de abuso, mas a gente também analisa quando um medicamento faz mal, quando alguma comida faz mal. Então é a análise das substâncias interagindo com o corpo humano para causar dano. Um farmacologista vai analisar essas substâncias fazendo algum benefício, uma cura, melhorando algum sintoma. O toxicologista vai olhar o lado ruim da substância. Acho muita graça quando leio agro é pop, porque em toxicologia química a gente usa a palavra pop para poluente orgânico persistente, vulgo agrotóxico. É verdade, são aquelas substâncias que eles utilizam e que permanecem no ambiente por algum tempo porque não são degradadas. Então realmente eu não tinha pensado, mas tem uma outra leitura desse agro é pop. Toxicologia é uma maneira de cometer crimes perfeitos. Medo. Eu tô lendo com sotaque porque parece que foi escrito por uma paulista, tá? Um paulista. Pois é uma maneira de cometer crimes perfeitos. Sim, porém não. Eu sei como cometer o crime perfeito com toxicologia, mas eu não vou falar num vídeo que vai ficar disponível no YouTube, porque senão eles vão vir atrás de mim como cúmplice. O que os toxicologistas sérios, aqueles que não são bancadas por empresas com interesses escusos, acham do uso indiscriminado de agrotóxico no Brasil? Pois é, esse é um assunto polêmico. O que eu pessoalmente acho, e eu não sei se eu me enquadro em toxicologista sério, mas eu acho que tudo que a gente coloca no nosso organismo para obter alguma melhoria de saúde, eu incluo comida aí, a gente tem que passar por um escrutínio um pouco maior. Eu prefiro, sempre que eu posso, adquirir produtos que eu sei que são de algum tipo de cultivo mais natural, de algum tipo de cultivo tradicional, mas a gente sabe o quão difícil que isso é e o quão mais caro isso pode ser. Agora, essa questão da aprovação, que a gente tem visto uma aprovação sem muito controle, sem muito cuidado, aí eu acho que a gente tem mesmo que pressionar aquelas pessoas em quem a gente está votando para escolherem sempre alternativas melhores, né? Se a gente sabe que tem uma coisa que é proibida na Europa, que é proibida nos Estados Unidos, não quer dizer que tenha que ser proibido aqui, mas quer dizer que talvez lá eles tenham olhado alguma coisa, é bom a gente olhar com cuidado antes da gente tomar a decisão de aprovar aqui no Brasil. Caras, morango orgânico é uma fruta, e com agrotóxico é outra fruta. Não dá para chamar os dois de morango, tem uma diferença muito forte no sabor. Pois é, a hora que a gente começa a selecionar muito esse tipo de material natural, né, esse tipo de produto vegetal, de fato tem algumas diferenças, mas a gente tem que pensar que às vezes não é só uma questão de agrotóxico, tem a questão de cultivo, né? Hoje em dia a gente tem uma pressão para as lavouras produzirem mais coisa, né? Produzirem mais peso, mais quantidade, mas não necessariamente com a mesma qualidade, né? Então, a gente às vezes ouve as pessoas falarem, né? Porque na minha época a laranja era menor, mas era mais saborosa. É porque hoje em dia tem uma demanda para a gente comprar laranja grande, né? Então, a gente que tem que criar essa demanda contrária, né? Então, não escolher aquele morango gigante que tem gosto de água, mas tentar escolher um morango um pouco mais natural, um pouco menor, mas mais saboroso, porque daí a pessoa que está produzindo sabe que tem demanda para isso no mercado. Primeira tarefa de um ser vivo é sobreviver, mas no caso dos humanos, nem com um doutorado, alguns aprendem que salgadinho sabor bacon é veneno. Escolas deveriam nos contar essas coisas no primeiro dia de aula. Pois é, eu vou dizer que tem muito doutorando que sobrevive à base de salgadinho sabor bacon. Mas de fato, o que eu acho que a pergunta aqui está querendo dizer? Que alimentos ultraprocessados eles podem ser ruins para a nossa saúde. De verdade, hoje em dia tem uma classificação, que inclusive foi uma pesquisadora brasileira que fez uma dessas propostas, de classificar os alimentos não tanto em quantidade de açúcar, quantidade de gordura e quantidade de proteína, né? São os 3 macronutrientes, mas também em quantidade de processamento. Então é melhor eu comer uma espiga de milho, né, e um corte de lombo de porco do que eu comer o salgadinho sabor bacon, que é feito de milho e tem um pozinho com sabor parecido com bacon. Porque esse processo que eles fazem, geralmente eles adicionam muito sal, eles adicionam mais gordura, às vezes gorduras trans, que podem ser ruins para a nossa saúde cardiovascular.
Eles adicionam conservantes, então todas as coisas que a gente não encontra naturalmente na natureza, né? Então quando as pessoas falam que o salgadinho sabor bacon é veneno, não quer dizer que se você comer um você vai morrer, mas quer dizer que tem escolhas melhores. Eu costumo usar uma regra, que eu nem sempre sigo, mas enfim, vou deixar com vocês, que é a gente tentar sempre comer aquilo que a nossa avó reconheceria como comida. Imagina como deve ser difícil ser filho de um toxicologista. O pai não deve deixar comer nada industrializado, nenhum lanche na rua, nada. Eu não tenho filhos. Eu sou o filho que come lanche na rua. Então, na verdade, assim, a vida tem que ser equilíbrio, né? O pessoal geralmente faz aquela brincadeira, né? Um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. A gente tem que ter equilíbrio. Então, eu costumo pensar o seguinte, não dá pra gente comer com saúde o tempo inteiro, mas não dá também pra gente comer de forma displicente o tempo inteiro. Tem que ter uma alimentação balanceada, tem que tentar comer mais vegetais, tem que tentar diminuir a quantidade de gordura, principalmente gordura ultraprocessada, controlar um pouco a ingestão de sódio, mas não quer dizer que você nunca possa comer um lanche na rua, né? Se você estiver disposto a arcar com as consequências aí de talvez comer num lugar que não seja tão higiênico, mas cada um sabe como o seu corpo funciona. A mandrágora é uma planta mágica por excelência reconhecida como rainha das plantas. Essa planta dos deuses é mencionada na Bíblia no livro do Gênesis, aquele que desde a antiguidade em diversas culturas lhe foram atribuídas propriedades curativas, narcóticas e afrodisíacas. Pois é, a mandrágora é uma das plantas que tem substâncias psicoativas, né? Junto com a beladona, com copo de leite, enfim, com outras plantas aí. Essas plantas, geralmente, elas têm associação com rituais, com religiões mais tradicionais, justamente porque ela deixa a pessoa num estado diferente de consciência. E para algumas pessoas isso quer dizer que elas se comunicam com outro plano, né? Então, o plano dos anjos, o plano celestial. Então, a gente, quando olha esse tipo de associação, de fato tem. Então, por exemplo, lamber sapo, né? Vocês já devem ter visto em algumas histórias, né, que a pessoa vai lá, lambe enfim, tem lá uma bruxa ou algum sacerdote que lambe o sapo e tem a sua consciência alterada. Isso é ligado justamente ao fato de que tem alguns sapos que têm ali na pele deles a liberação de dimetiltriptamina, que é um alucinógeno muito potente. É inclusive o mesmo alucinógeno que tem no ayahuasca, né, no chá do Santo Daime. Então, por isso, as pessoas fazem essa associação. Eu, inclusive, acho que aquele conto de fadas, né, da princesa e o sapo, quando ela beija o sapo e o sapo vira príncipe, na verdade, ela está alucinando um pouco e está vendo um príncipe na frente, mas o sapo continua ali sendo sapo. Vivendo um momento muito específico, onde tô com dor e não tenho uma dipirona, só tem cetamina. Olha, eu sei que essa pergunta, né, talvez tenha aí um contexto de humor, mas é importante a gente fazer uma ressalva aqui. É muito importante a gente não fazer automedicação, né? Então, a gente tem esse mau hábito, às vezes, de tá com dor, puxa, eu não tenho um medicamento que a gente chama de MIP, medicamento isento de prescrição, aqueles medicamentos que a gente consegue comprar na farmácia sem precisar de receita, não tem aí, você fala, eu vou pegar, né, o remédio para dor da minha avó. Não façam isso, tá, gente? Porque os medicamentos, eles são escolhidos para pacientes específicos em condições específicas, né? Então, às vezes, aquele medicamento que a sua avó está tomando é porque ela tem um problema nos ossos que não controla com uma dipirona. Então, nesse caso, se só tem cetamina, liga para alguém, pede para ir buscar uma dipirona na farmácia e toma a dipirona, que é melhor, né? Pelo menos a gente conhece a aplicação e a recomendação desse tipo de medicamento. Pessoas acabando com a beleza foda e natural que tem para aplicar toxina botulínica. Praticamente um veneno que paralisa o local até um certo tempo para ficar com a aparência mais nova. E é mesmo, né? Só que aí, o que é interessante? Quando a gente fala... Vocês já devem ter ouvido falar de botulismo, né? Quando a pessoa ingere ali um enlatado que está batido e que tem algum tipo de problema de conservação, né? E daí tem uma bactéria que cresce ali naquele enlatado que gera a toxina botulínica. O que a pessoa pode ter de problema? Ela ingere aquilo, ela tem um bloqueio dos músculos, esse bloqueio dos músculos pode tornar difícil a movimentação do músculo que faz a pessoa respirar, né? Então, olha aí o risco. Mas por que no caso da toxina botulínica tudo bem? Porque ela é aplicada de forma tópica. Ela é aplicada geralmente aqui do lado no olho ou aqui, né, onde a gente franze a testa. E ela bloqueia, então, esses músculos ficam mais relaxados e dá uma aparência um pouco mais descansada. Então,
Aí eu entendo a crítica, eu acho realmente que as pessoas têm uma busca, às vezes, preocupante e displicente com a beleza, mas nesse caso é controlado. Acabei de dar unfollow no ex de uma prima pela propagação de informação anti-vax. Fez bem. Dizendo sobre a vacina ter substância tóxica. Meti o unfollow com gosto, porque não sou obrigado a ver discurso idiota usando Bíblia ainda, me poupe. Não entrando aqui na questão religiosa, né, porque a Bíblia foi escrita aí há mais de 2000 anos e, enfim, a gente não pode considerar que a informação de 2 milênios está atualizada, né? Mas realmente a vacina, quando a gente vê esse tipo de informação de que a vacina tem substância tóxica, não é verdade, tá, gente? Existia uma formulação de vacina que continha um derivado de mercúrio em baixíssimas concentrações, que não causava risco, tá? Existem derivados de mercúrio que causam, não era o caso desse, e que eles passaram a escolher outras opções de conservante que não tem mais mercúrio, tá? A gente até pode discutir a questão do risco-benefício da vacina, né? Então, eu conheço uma pessoa que teve a aplicação da vacina e teve uma reação adversa. Sim, mas o risco dela ter a doença e ficar mal com a doença, inclusive vir a óbito, era maior. Então, é sempre uma recomendação, depois que ela passa pela aprovação, depois que ela passa pelos testes, que se use a vacina. Vivendo sempre na beira da intoxicação alimentar, comendo alimentos que estão abertos na geladeira já faz uns 38 meses. Olha... Na verdade, aí talvez caiba um comentário, né? A validade, quando a gente vê a validade nos alimentos, elas geralmente são feitas por estimativa, né? Então eles fazem testes ali, que a gente chama de shelf life, né? Vida de prateleira, do medicamento, do alimento para ver até quando ele dura, até quando ele fica com qualidade. Passou dessa data, não quer dizer que magicamente à meia-noite Cinderela vai virar uma abóbora. O que acontece? É que a partir daquele momento não dá mais para garantir a qualidade do produto. Às vezes essa qualidade é simplesmente nutricional. Então o produto vai começar a ficar com menos nutrientes. Então não é, nossa, peguei uma coisa que venceu ontem, se eu comer eu vou morrer. Não é isso. Mas 38 meses, daí eu acho que talvez, né, seja a hora de... Enfim, fazer uma limpeza na geladeira e comprar produtos mais novos aí, por segurança. Tomei um remédio aqui e só vi depois que tá vencido faz 2 anos. Será que morri? Se você tá escrevendo isso, eu espero que não seja do além, né? Então talvez você ainda esteja vivo. Mas com remédio, aquela questão de validade é um pouquinho diferente do que eu falei pros alimentos, tá? A questão da validade para os remédios é muito importante que a gente siga. Por quê? O remédio, diferentemente do alimento, ele funciona com uma concentração específica para uma função específica. Se passou daquele tempo e caiu a concentração, o que pode acontecer? Eu estou tomando o remédio achando que eu vou melhorar o meu sintoma e não estou tomando o suficiente para melhorar. E daí eu vou falar o quê? Esse remédio está errado. Segundo ponto, tem alguns medicamentos que podem começar, depois de um tempo, a gerar substâncias que não são muito boas para o nosso organismo. O fabricante garante que dentro daquele período de validade isso não vai acontecer. Obviamente, se a gente guardar como o fabricante manda. Então, é importante ler o rótulo. Geralmente eles falam o quê? Guardar em local seco, arejado e longe de luz e calor. Por quê? Água, luz e calor degradam esse medicamento. Então, qual que é o melhor lugar para guardar? Em algum armário na cozinha, longe do fogão, tá? Como toxicologistas podem esclarecer crimes? Os toxicologistas podem esclarecer essas ocorrências criminais tanto analisando materiais que são apreendidos no local, né? Então, por exemplo, o perito vai lá, coleta um material, leva para o laboratório e identifica o que tem ali. Então, às vezes, identifica que tem uma substância tóxica que pode ter causado a morte, quanto avaliando a presença dessas substâncias no organismo. É interessante que foi dessa forma, foi com toxicologistas, que a gente conseguiu descobrir as mortes do Prince, do Michael Jackson, da Amy Winehouse e da Whitney Houston. Todos eles passaram por uma avaliação toxicológica para tentar encontrar o que eles tinham no organismo, se eles tinham misturado alguma substância, se eles tinham consumido alguma substância, para poder entender o contexto, né? Por que isso é necessário fazer? Porque eu preciso saber se aquela substância contribuiu para a morte, né? Então, por exemplo, se a pessoa bebeu uma quantidade muito grande de álcool e daí ela tropeça e cai da escada.
a gente pode levantar a hipótese de que se ela não tivesse embriagada, ela não teria caído da escada, não teria se machucado. No caso do Michael Jackson, né, que ficou ali estabelecido que o médico que acompanhou, ele tinha dores muito frequentes, né, dores crônicas, mas o médico que o acompanhava deu uma sobredose, né? Então, foi uma morte acidental, né? Ele não quis morrer, o médico não quis matar, mas o médico deveria ter o conhecimento da quantidade que ele poderia aplicar. Ele aplicou uma quantidade um pouco maior do que o recomendado e o Michael Jackson veio a óbito, tá? Então, é assim que os toxicologistas podem esclarecer os crimes. Como recado final, eu diria que informação é poder, né? Então, sempre que vocês tiverem dúvidas sobre alguma coisa, pesquisem, procurem um especialista, conversem com um amigo que entende do assunto, saibam quais fontes são confiáveis, porque a gente saber o que vai orientar as nossas decisões, né, as coisas que a gente escolhe para a nossa vida, faz com que a gente tome escolhas melhores. E não só isso, faz com que quando a gente fizer alguma escolha que porventura seja errada, a gente saiba como controlar essa situação para ela não sair dos eixos.